há uma insuficiência do texto filosófico em dar conta daquilo que eu estou chamando aqui de complexidade da vida. Acabei pensando numas nomenclaturas específicas diante daquilo que se convencionou chamar a querela da filosofia e da literatura. Querela por quê? Querela que vem de longe, diz a Martha Nussbaum, né? Que é a tal da querela que levou Platão a expulsar os poetas da cidade da República, né? Dando todo o privilégio, digamos assim, privilégio intelectual, racional e prático, né, à filosofia. Eu me dediquei um bocado a essa questão de tentar entender, afinal de contas, como é que a gente sai dessa querela, né? O que significa a filosofia, o que significa a literatura e como é que essas duas coisas podem conversar, trocar, inclusive, né, suas informações, digamos assim, em relação a algum tipo de atividade filosófica. E Wittgenstein me ajudou a pensar um pouco nessas coisas também, porque, por exemplo, aqui sou eu, né, Janine, que está fazendo essa reivindicação, mas desde o Tratatus, as investigações e outros textos de Wittgenstein, eu acho que ele dá bastante margem à feitura da literatura em termos filosóficos, né? Então ele deixa muita coisa para a literatura, sobretudo em termos de reflexão moral, como mais própria, mais próxima de nós do que a própria filosofia, sobretudo em questões de sentido da vida. Então, Wittgenstein me ajudou a pensar um pouco isso tudo e me ajudou a sair da querela, né? Porque justamente a questão de tentar definir de uma vez por todas ou atribuir definições definitivas, como diria ele, né? Aquilo que é a filosofia, aquilo que é a literatura, me parece completamente sem saída, né? A gente vai encontrar exceções para cada uma das possíveis normas ou critérios que a gente puder atribuir ao significado da filosofia e ao significado da literatura. Então, durante essas minhas investigações a respeito dessa aproximação, uma das primeiras conclusões a que eu cheguei é que é impossível dirimir a querela. Ao mesmo tempo, uma coisa que me incomodava muito em todo esse debate era uma espécie de atribuição por parte da filosofia a um qualificativo de filosófico à literatura, retirando da literatura sua autonomia como discurso reflexivo. E aí as nomenclaturas possíveis que estavam em andamento nesse sentido era alguma coisa como, né, um texto de Camus como sendo um texto filosófico literário, né, ou um texto, sei lá, de algum escritor como Guimarães Rosa, né, como sendo um texto também filosófico literário, ou uma literatura filosófica. Então, as duas qualificações possíveis que pareciam me ajudar a sair da querela eram essas coisas, como literatura filosófica ou filosofia literária. Isso ainda não me satisfazia, porque eu achava que a filosofia continuava nos mesmos moldes de Platão, tentando dizer para a literatura o que ela deveria ser, quais eram os escopos da sua reflexão, ou até que ponto ela podia ser filosófica. Nesse ensejo, né, até que ponto pode ser filosófico, está também, por exemplo, a questão da filosofia da literatura, né, que é aquela que, sei lá, por que diachos de pretensões, ela pretende dizer para a literatura o que cabe a ela fazer ou não fazer, e o que cabe a ela, né, tomar como filosófico, ou como estético, ou como literário. E isso me incomodava muito também, um pouco por essa minha, né, esse meu pano de fundo, e digamos assim, esse meu passado literário. E sempre pensei que, como a gente não pode, então, sair da querela, né, como a gente não pode dirimir de uma vez por todas essa querela por causa das suas exceções, e porque talvez a gente sequer precise realmente fazer isso e definir de uma vez por todas os seus âmbitos. Pensei que, de alguma forma, querendo manter a autonomia da literatura, eu pudesse encaminhar uma possibilidade que era de pensar a literatura como filosoficamente engajada ou uma filosofia literariamente engajada, né? Então, os dois termos acabariam se cruzando de alguma forma, sem que nenhuma das duas disciplinas regulasse a outra em termos, seja do seu escopo, seja dos seus conceitos, seja dos seus conteúdos, né? Então,
ainda é um pouco em aberto e um pouco incipiente aquilo que se poderia pretender como uma filosofia literariamente engajada, mas eu tenho alguns exemplos que me parece que são passíveis de caber nesse conceito, para além, então, de todas as tentativas de definição definitiva dos dois âmbitos. Não à toa, alguns desses exemplos são Wittgensteinianos, né? Ou pelo menos, né, tem uma informação ou um pano de fundo, uma influência Wittgensteiniana, que é, por exemplo, o Raymond Gaita, que é um filósofo australiano, que tem alguns livros muito interessantes, como tentativas de colocar em ato isso que eu estou chamando de filosofia literariamente engajada, já que ele quebra com questões metodológicas argumentativas, como sendo o critério unívoco de decisão sobre aquilo que é a filosofia. Um desses livros que me encanta muito, que me acompanha o tempo inteiro, é O Cão do Filósofo, onde ele trata de questões de ética, metaética e ética animal, a partir justamente de um texto mais poroso, mais aberto, aquilo que me parece que faz parte desse meu encaminhamento também, então, é a ideia de uma complexidade da vida. Nesse sentido, esse é o meu exemplo paradigmático, digamos assim, mas a gente poderia talvez procurar por outros, né? Sei lá, penso, por exemplo, na Angela Davis como alguém que poderia caber nesse espectro, inclusive dialogando com história e com sociologia, né? Mas nesse sentido, uma outra coisa que me interessa pensar junto com essa porosidade do texto é justamente que há uma insuficiência, me parece, faz parte desse diagnóstico da filosofia como tal, sobretudo num recorte de ética e de política, há uma insuficiência do texto filosófico em dar conta daquilo que eu estou chamando aqui de complexidade da vida, e que justamente não cabe nos parâmetros de uma teoria normativa qualquer. Ou bem, a teoria normativa, ainda que a gente não precise largá-la de uma vez por todas, ela não parece justamente dar conta de aspectos que não têm a ver com norma na nossa vida, né, mas que têm a ver justamente com os modos interrelacionais com que lidamos com a realidade, né, e modos interrelacionais, inclusive, de vivência, não apenas entre seres humanos, mas com seres não humanos e com, como diz o Wittgenstein, o meio das coisas, né? E essa insuficiência, portanto, que me parece que fica ao largo das teorias normativas em ética, mas que fica ao largo de uma série de outras teorias em política e na filosofia, talvez, acadêmica, canônica como um todo. E aqui a gente teria que dizer o que também é canônica e acadêmico, já que talvez na história da filosofia a gente possa de novo encontrar exceções, né? Aliás, por exemplo, o texto de Wittgenstein não passaria como canônico hoje nos nossos critérios de validação acadêmica, né? Já pensou, né? Hoje, se a gente submete uma tese ou um mestrado nos termos metodológicos de Wittgenstein, não sei se os professores aceitariam, mas enfim, eu vou voltar ao meu ponto. A questão é que essa insuficiência com a qual parece que a filosofia se depara, ou pelo menos alguém que gostaria de dar um privilégio a essa ideia da complexidade da vida, né, se depara, poderia ser não remediada, mas avaliada e talvez dilatada com uma porosidade desses textos filosóficos e, portanto, uma complexificação metodológica também. Dito de outro jeito, talvez para que a gente consiga lidar com a complexidade da vida, a complexidade das nossas relações entre nós, entre animais não humanos, entre o mundo no meio das coisas, a gente deveria também complexificar o nosso próprio método de reflexão. Por isso eu estou pensando na questão de que essa complexificação do texto possa ser a complexificação, uma complexificação que poderia ser caracterizada como literária. Aí, claro, né, o que a gente tem como literário pode variar, talvez, esteticamente de um texto para o outro, mas exigiria de nós um engajamento, justamente, né? Um engajamento com o texto, com a ideia de que o texto pode ser poroso a essa realidade complexa, com o envolvimento da autoria no texto e do leitor ou leitora do texto. Então, a ideia de engajamento está presente aqui também nesse sentido. Contra, por exemplo, uma coisa que Martha Nussbaum diagnostica na filosofia acadêmica contemporânea, que é, por exemplo, né, a completa ausência
de autores nos nossos textos. Não é à toa que a gente submete os nossos artigos nas revistas como blind review, né? E aí ninguém nos identifica. Por quê? Porque também não temos mais autores e autoras presentes nos seus textos, né? Ou seja, né, os métodos são todos padronizados a ponto de uma indiferenciação autoral. E o que eu estou querendo dizer é que este engajamento poderia significar justamente dar uma cara para os textos, mas essa cara como um engajamento que ao mesmo tempo é um engajamento pela complexidade da vida e, portanto, um engajamento moral e político. Ao fim e ao cabo, a ideia de uma filosofia literariamente engajada é também a ideia de um engajamento que tem esse aspecto moral e político envolvido. E aqui, uma ponte que ainda pode ser feita, que eu tenho tentado, aventado fazer, ou está em andamento, digamos, né, é a relação possível desse tipo de conceituação sobre o que é essa metodologia filosófica com todas as denúncias das epistemologias feministas ou as epistemologias do Sul, as epistemologias não canônicas, né, não tradicionais, que nos dizem justamente, né, que universalidade, neutralidade, imparcialidade são conceitos que, evidentemente, também têm um engajamento corporal. Chamar a atenção para isso, digamos, é uma tarefa que poderia ser levada em conjunto com essas duas empreitadas, né? A ideia é ainda incipiente nesse sentido de que talvez as nossas apostas tenham que ser experimentadas e levadas a cabo no próprio texto, para que a gente comprove aí se esse engajamento funciona ou não, né?